Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 441, Altaria contra Aerodactyl. Voltei. No topo de Altaria, Terrance olhou ansiosamente para a cidade de Falarbor. Para retornar à cidade de Falarbor o mais rápido possível, ele estava completamente exausto. No momento ele era o único que havia retornado. Mestre Vitor havia voltado para a cidade de Lilikov, dizendo que precisava procurar algumas informações sobre a Mega Evolução e se preparar para os próximos passos enquanto esperava por notícias de Terrance. A principal razão pela qual Terrance veio sozinho foi primeiro verificar a autenticidade das informações. Se a questão fosse falsa, então o Mestre Vitor naturalmente não precisaria se preocupar com isso. Pare aqui, Altaria. Eu vou sozinho. Você retorna para sua Pokébola primeiro, disse Terrance. Altaria assentiu, desceu lentamente e deixou Terrance pousar do lado de fora de cidade de Falarbor. Após chamar Altaria de volta para sua Pokébola, Terrance imediatamente caminhou em direção ao ginásio. Terrance? Enquanto ele se apressava, muitos moradores de cidade de Falarbor viram Terrance e o cumprimentaram. Ele respondeu com um sorriso, mas não demorou muito, continuando em direção ao ginásio de Falarbor. Antes disso, ele já havia informado a Yan que chegaria em cidade de Falarbor em breve. Ele finalmente está voltando. Albu soltou um suspiro de alívio. Felizmente, Terrance não os deixou esperando muito tempo. Fujiki, deixe-me cuidar da batalha desta vez. Como quiser, mas Kotoko avalia muito bem. E aquela garota? Ela parecia muito nervosa quando nos viu aparecer no ginásio Falarbor. Será que ela tem algo acontecendo com esse Terrance? Se perder, Albus acenou com a mão, desamparado. Era só uma brincadeira. O que havia para ficar tão bravo? Toque, toque, toque. Com licença, Terrance voltou. A Yan disse do lado de fora da porta. Fujiki e Albus trocaram olhares. O personagem principal havia chegado. Esperançosamente, seus 3 dias aqui não seriam em vão. De repente, Albus fechou os olhos e olhou na direção do ginásio, pensando consigo mesmo. O poder psíquico de Terrance é incrivelmente forte, muito maior do que o de seus pares. Ele é o primeiro caso entre os treinadores que encontramos. Ele poderia ser um usuário psíquico? Ele abriu os olhos rapidamente e viu Fujiki olhando para ele surpreso. Balançando a cabeça, Albus disse, vamos nos apressar. Não devemos deixar o líder de ginásio esperando. Quem são eles exatamente? Terrance franziu as sobrancelhas. A Yan havia dito a ele que eles eram treinadores com mais ou menos a idade dele. Será que pessoas assim realmente saberiam sobre a Mega Evolução? O propósito deles em procurá-lo era algo que Terrance realmente não conseguia entender. Se fosse para negociar por uma Mega Pedra, havia muitas escolhas melhores na região de Oen e até mesmo em outras regiões. Não havia razão para que viessem até ele. Ranger, a porta se abriu. Os cabelos do Terrance ficaram em pé. O que era esse sentimento? Sua mente estava cheia de dúvidas. Era como se todo o seu corpo estivesse sendo completamente examinado, como se alguém tivesse visto através dele completamente. Naquele momento, a Yan se aproximou trazendo consigo um jovem e uma jovem. Irmão Terrance. A Yan gritou. Terrance olhou para o jovem, tinha uma pele muito pálida, dando uma impressão um tanto doentia, enquanto a jovem exalava um comportamento frio que, por sua vez, criava uma presença única e marcante. Líder do ginásio Falarbor, está é a primeira vez que nos encontramos. Eu sou Albus e este é Fujiki. Não há necessidade de apresentações excessivas, vamos direto ao ponto. Tudo bem. Terrance olhou profundamente para os dois e disse, vocês têm a Mega Pedra de Altaria, não tem? Poderiam me deixar vê-la primeiro? Isso. Albus disse, isso não é um problema. Fujiki tirou uma pulseira preta e uma pedra. A pulseira era incrustada com uma pedra redonda que emitia um brilho colorido, exceto pela faixa preta curva no meio. Quanto à pedra, ela era inteiramente rosa com 2 padrões entrelaçados de branco e azul no meio, suas cores lembravam muito o corpo de Altaria. Esta é a pedra-chave e a Mega Pedra de Altaria, disse Fujiki. Embora Terrance nunca tivesse visto uma pedra-chave ou Mega Pedra de verdade antes, esses 2 itens certamente pareciam misteriosos. Qual é o seu propósito? Terrance perguntou diretamente. Antes de contarmos nosso propósito, vamos ter uma batalha primeiro, Albus disse com um sorriso. A menos que sua força atenda ao padrão que definimos, não poderemos prosseguir com nenhuma troca ou cooperação. Uma batalha, hein? Sem problemas, disse Terrance. Além disso, você só pode usar sua Altaria. Essa é uma das condições, acrescentou Albus. Alguma outra condição? Perguntou Terrance. Não, é só isso. A batalha pode começar agora. Você precisa de algum tempo para se preparar? Não precisa, vamos começar o mais rápido possível. Yan, você é o árbitro, disse Terrance. Tudo bem. Yan respondeu. Ele ficou completamente perplexo no momento, mas contanto que seguisse a liderança de Terrance, tudo ficaria bem. Deixe-me pensar. Para lidar com Altaria, talvez eu devesse enviar Lucario? Não, isso seria chato. Pensando bem, Aerodactyl parece uma escolha melhor, Albus refletiu consigo mesmo. Então vamos para a arena agora. A partida é uma batalha 1 contra 1, correto? Yan confirmou mais uma vez. Sim, Albus assentiu. O grupo chegou à arena de batalha dentro do ginásio Falarbor. Fujiki foi para a área de espectadores. Yan assumiu sua posição como árbitro, enquanto Terrance e Albus ficaram em lados opostos da arena. Os antigos treinadores de Altaria eram todos muito mais velhos que ele. Fujiki observou Terrance cuidadosamente e balançou a cabeça. Mande seu Altaria. Meu Pokémon é esse aqui, apareça, Aerodactyl. Conforme a luz da Pokébola se apagava, o feroz Aerodactyl emergiu. No momento em que apareceu, ele soltou um rugido estrondoso que abalou todos os presentes. O som ensurdecedor varreu a sala inteira. Yan estremeceu.
Essa foi a primeira vez que ele sentiu uma presença tão avassaladora de um Pokémon. Enquanto o grito poderoso de Aerodactyl ecoava, a sala inteira pareceu tremer. A expressão de Terrance não mudou tão dramaticamente quanto a de Ayan, mas ele imediatamente abandonou sua mentalidade relaxada anterior. Este era um oponente formidável, sua força superava em muito a de Bravely Roshani e os outros. Nem mesmo a aura de sua própria altaria era tão poderosa. Aquilo realmente me assustou, disse Terrance, mas depois da surpresa inicial, ele sorriu e jogou fora a Pokébola de altaria. Você ainda consegue sorrir depois de enviar a aura de Aerodactyl? Albus olhou para a arena com interesse. Embora este Aerodactyl parecesse incrivelmente feroz, a altaria de Terrance também não era fraca. Com um corpo azul celeste e asas fofas que lembram algodão, ele voou pelo céu. O nobre e elegante altaria, diante do olhar feroz de Aerodactyl, parecia completamente inalterado. Ao mesmo tempo, no momento em que a altaria apareceu, uma névoa branca tênue e cintilante cercou seu corpo, fazendo parecer como se estivesse em uma terra de fadas, onírica e etérea. Névoa, hein? Um leve sorriso apareceu nos lábios de Albus. Esse oponente era bem interessante. Capítulo 442. Oponente mais forte. Albus entrou em modo de batalha, mas ainda manteve seu comportamento relaxado de sempre. Ao contrário de Terrance, que parecia muito sério, ele parecia indiferente ao resultado desta batalha. Se fosse apenas um teste, ele não estaria nem um pouco interessado, pensou Fujiki. Tipo pedra contra tipo dragão, ambos os lados tinham o tipo voador, mas em termos de tipo, a altaria estava em ligeira desvantagem. Rugido. Aerodactyl era extremamente rápido, muito mais rápido que a altaria. No momento em que a batalha começou, Albus nem deu um comando antes de Aerodactyl disparar para frente, atacando diretamente a altaria. Agite! Abrindo suas enormes asas, Aerodactyl estendeu suas 4 garras afiadas, mostrando suas presas serrilhadas para a altaria como se pretendesse morder o pescoço de seu oponente. A altaria pairou no lugar, também estendendo suas garras. Abaixo, Terrance observou frenético Aerodactyl com uma expressão séria e rapidamente comandou: use garra do dragão. De repente a altaria balançou suas garras, atacando o Aerodactyl que se aproximava com uma garra enorme que rapidamente condensou uma onda espessa de energia azul púrpura. A garra de dragão, que escondia uma quantidade surpreendente de energia do tipo dragão, combinada com a força endurecida pela batalha de altaria, que havia sido temperada por anos de treinamento rigoroso, desabou rapidamente. Aerodactyl não se esquivou. Mantendo seu ímpeto sanguinário e feroz, ele abriu suas mandíbulas ainda mais. Uma onda de energia marrom escura irrompeu de suas presas, formando uma mandíbula enorme que mordeu a garra de dragão que se aproximava. Movimento decisivo. Bom, as poderosas ondas de energia lançaram a altaria e Aerodactyl voando com impacto. Suas figuras foram lançadas voando para trás antes de baterem suas asas para se estabilizarem. Só quando chegaram a extremidades opostas da arena é que conseguiram parar. Rugido. Aerodactyl bateu suas asas, seu olhar se tornando afiado. Aerodactyl, está em desvantagem? Observando da lateral, Fujiki levantou a cabeça em surpresa, olhando para a altaria. Aquela garra de dragão era incrivelmente poderosa. Albus olhou para as marcas de arranhões no rosto de Aerodactyl, interiormente surpreso. Por outro lado, a altaria parecia praticamente ilesa, e a distância que ela havia percorrido para trás era significativamente menor que a de Aerodactyl. Em termos de poder de ataque, Aerodactyl não deveria ter perdido. Parece que o oponente não é uma pessoa comum. O ataque e a defesa desta altaria passaram por um treinamento rigoroso. Embora não tenha sido aprimorado por batalhas reais, uma vasta quantidade de recursos deve ter sido investida nele. Albus murmurou para si mesmo. Depois de observar por um momento, Albus falou de repente. A maneira como seus Pokémon ficam mais fortes depende principalmente de treinamento e recursos, certo? O que você quer dizer? Terrance ficou surpreso. Eles ainda estavam no meio de uma batalha, então por que o oponente estava perguntando isso de repente? Ao contrário de você, meus Pokémon ficaram mais fortes puramente por meio de inúmeras batalhas e lutas. Olhando dessa forma, nossos métodos de treinamento são completamente opostos. Terrance ficou momentaneamente abalado, mas então decidiu ignorar suas palavras absurdas. Depender somente de batalhas para ficar mais forte. Como isso era possível? Deixando de lado se o corpo de um Pokémon poderia suportar batalhas frequentes, se a força fosse melhorada apenas por meio do combate. Embora pudesse mostrar resultados rápidos em curto prazo, depois de alguns anos ou mesmo décadas, os ferimentos ocultos acumulados seriam incontáveis. Pior, causaria danos irreversíveis à sua vida útil. Da perspectiva de um criador como Terrance, tal método era absolutamente louco. Este Terrance luta de forma muito conservadora. Quando enfrenta um oponente equilibrado, seu ataque é muito fraco. Fujiki só precisou ver a primeira rodada de movimentos para reconhecer a diferença em seus estilos de batalha. Além disso, ela sabia que Alvo ainda não havia mostrado sua verdadeira força. Se Terrance continuasse lutando com tanta cautela, perder a batalha seria apenas uma questão de tempo. Rugido. Com um ar de arrogância, Aerodactyl lançou outro ataque, seu corpo inteiro se transformando em um borrão. Um ataque no auge da velocidade, agilidade. As pupilas de Terrance encolheram, e ele rapidamente ordenou: guarda do algodão. Algodão macio e fofo, imbuído de uma explosão de poder misterioso. Terrance ficou surpreso. Dado o peso do Aerodactyl, ele ainda conseguia se mover com tanta agilidade enquanto atacava? Mesmo com todo o treinamento de Terrance, a agilidade de sua altaria nunca atingiu esse nível de maestria. Entre os Pokémon de Terrance, apenas Arcanine conseguia se mover em velocidades tão altas, mas ao fazer isso, Arcanine estava preso a um estilo de batalha direto. No entanto, este Aerodactyl, Boom! Aerodactyl se moveu acima de altaria e balançou suas garras.
Embora ambos os Pokémon estivessem no ar, o movimento de Aerodactyl era como se tivesse virado a terra, virando todo o chão e arremessando-o em direção à Altaria, desferindo um golpe poderoso. A combinação perfeita de agilidade e poder antigo foi executada com perfeição. Se fosse apenas poder antigo, Altaria não estaria em uma posição tão passiva com defesa de algodão como sua primeira linha de defesa. Mas enquanto Aerodactyl balançava suas garras, suas asas também não paravam. Uma poderosa onda de calor varreu junto com o poder antigo. Sob a intensa onda de calor, o algodão fofo do defesa de algodão foi completamente incinerado, incapaz de suportar um único golpe. Continue com garra de dragão. Terrance emitiu uma ordem para defender atacando. Altaria levantou a cabeça, a raiva aumentando. Tendo sido reprimida repetidamente, ela estava ansiosa para revidar. Ele balançou sua garra do dragão para cima, atingindo diretamente as ondas de poder antigo, mas a onda de calor ainda avançou. Em um instante, ela varreu o corpo inteiro de Altaria, seguida por uma explosão violenta. Bum! Um choque de luz vermelha e branca irrompeu, gerando uma onda massiva de fumaça. Altaria foi lançada para fora da fumaça, rapidamente se afastando do alcance de ataque de Aerodactyl para encontrar uma chance de contra-atacar. Os ataques do Aerodactyl são rápidos e é extremamente difícil encontrar uma abertura. Terrance sentiu uma sensação de afundamento no coração. Quem era esse homem? Muito conservador. Eu estava realmente ansioso por isso pela primeira vez. Você é realmente um treinador? A voz do outro lado soou. Ele vai perder, Fujiki pensou consigo mesma. A Aerodactyl estava esperando por uma oportunidade. No momento em que Altaria emergiu da fumaça e se aproximou do chão, a Aerodactyl desceu ainda mais rápido do que quando usava agilidade antes. Queda do céu. Dividindo o movimento e usando-o como uma técnica descendente para suprimir ferozmente o inimigo abaixo, Terrance nunca tinha visto o movimento queda livre antes, muito menos testemunhado alguém usando-o para perseguir alguém. Giga impacto. Naquele momento, Terrance sabia que Altaria não tinha como desviar. Em uma velocidade tão alta, ele nem teve tempo de dar um comando. Bum! Altaria foi jogada no chão, deixando Terrance momentaneamente atordoado. Com esse giga impacto, Altaria ficou sem dúvida gravemente ferida. Assim que Fujiki e Albus presumiram que a partida estava decidida, Terrance sorriu de repente. Esta é a segunda vez que fui tão esmagadoramente reprimido em batalha. Altaria, use empoleirar. O olhar profundo de Terrance se fixou no local onde Altaria havia caído, sem nem mesmo considerar a possibilidade de ela perder sua capacidade de lutar. Capítulo 443. Você já ouviu falar de poder de aura? Altaria, que havia sido jogada no chão, começou a emitir uma luz suave e brilhante. Inúmeros raios de luz emergiram de dentro, e sob essa luminescência, Altaria lentamente se elevou no ar. Um raio de luz purificou seu corpo, fazendo parecer como se nunca tivesse experimentado a batalha feroz de apenas alguns momentos atrás. É impossível derrotar minha Altaria com apenas esse movimento. Mostre-me suas habilidades reais. Terrance falou. Sob o giga impacto, Altaria foi implacavelmente jogada no chão. A robusta arena de batalha resistiu diretamente à queda de Altaria, revelando rachaduras. Este movimento de fato causou alguns ferimentos em Altaria, mas não foi o suficiente para torná-la incapaz de lutar. Mesmo assim, Terrance não pôde deixar de admirar seu oponente. Na opinião dele, o físico de Aerodactyl era ligeiramente inferior ao de Altaria, mas o oponente ainda conseguiu suprimir Altaria agressivamente. Isso significava que Albus e seu Aerodactyl tinham habilidades de combate muito superiores às de Terrance e Altaria. Depois de pensar cuidadosamente, Terrance finalmente entendeu o significado por trás das palavras anteriores de seu oponente. Agora, ele podia confirmar que o que o oponente disse era verdade. Suas habilidades realmente pareciam ter sido aprimoradas por meio de batalhas sem fim. Seja a transição perfeita entre poder antigo e onda de calor para derrotar defesa de algodão, ou a combinação de perseguição com queda livre seguido de giga impacto, os instintos de combate do oponente eram impecáveis. Além de sua batalha contra Steven, onde ele foi implacavelmente reprimido devido à disparidade de força. Esta foi a primeira vez que Terrance foi completamente reprimido por um colega. Altaria, use a dança do dragão. Terrance ordenou rapidamente. Entretanto, a Aerodactyl claramente não tinha intenção de dar tempo para a Altaria ganhar poder. Soltando um grito alto enquanto invocava pedras enormes, a Aerodactyl usou deslizamento de rochas. Várias pedras caíram em direção à Altaria, perfeitamente posicionadas para bloquear seus movimentos. Conforme as pedras desciam, a garra do dragão de Altaria cortou, quebrando as pedras em pedaços. A arena foi imediatamente preenchida com destroços voadores. Ele ainda tem força para contra-atacar? A expressão de Albus mudou. Albus percebeu que, embora os instintos de combate de Altaria não fossem tão bons quanto os de Aerodactyl em termos de treinamento, ela era nada menos que excelente em todos os aspectos. Um Pokémon assim era raro. Mesmo em sua própria equipe, havia apenas um nesse nível. Ele está partindo para a ofensiva. Os olhos de Albus brilharam quando ele percebeu que Altaria havia cancelado a dança do dragão e não estava mais tentando se fortalecer. Em vez disso, ele estava avançando direto para Aerodactyl. Albus nem precisou dar um comando, mas a Aerodactyl entendeu rapidamente suas intenções. Ataque. Altaria, investida do dragão. Os olhos de Terrance brilharam quando uma enorme chama azul púrpura irrompeu do corpo de Altaria, envolvendo-a na forma de um dragão enorme. As intensas chamas de energia irradiavam uma aura intimidadora. Giga impacto. Com um rugido furioso, a Aerodactyl atacou destemidamente Altaria. Chamas roxo-azuladas colidiram de frente com um raio de luz cinza. Bum! No momento em que as chamas roxo-azuladas se extinguiram, inúmeras penas se espalharam no ar. Assim que o investida do dragão e o giga impacto de Altaria se chocaram, as penas se aglomeraram em direção a Aerodactyl e o envolveram. Essa foi a dança das penas.
Seu efeito era retardar os movimentos do oponente. A velocidade orgulhosa do Aerodactyl agora havia caído significativamente. Garra de dragão. Presa de gelo. Bang, bang, bang. Durante esse confronto, Aerodactyl foi enredado por Dança das Penas, e o rumo da batalha mudou. Altaria balançou sua enorme garra de energia, ficando perto de Aerodactyl e lançando um ataque frenético. Aerodactyl tentou se libertar, mas a Dança das Penas o manteve preso, permitindo que Altaria o bloqueasse todas as vezes. Dança das Penas? As expressões de Fujiki e Albus mudaram. A Altaria também teve esse movimento? Eles ficaram confusos desde que Altaria usou o empoleirar antes, mas agora, com a reversão impressionante de Altaria, Albus finalmente percebeu que a batalha estava gradualmente mudando para sua desvantagem. A Dança das Penas, um dos movimentos herdados de Altaria, agora se tornou uma arma poderosa para ataques de curta distância e para imobilizar oponentes. Os dois Pokémon travaram uma intensa batalha aérea. Neste momento, o físico muito superior de Altaria em comparação ao Aerodactyl foi finalmente revelado. Resistência, ataque e defesa, Altaria levou a melhor em todos os aspectos. Enquanto Aerodactyl e Altaria trocavam golpes, ambos os Pokémon começaram a mostrar sinais de ferimentos e fadiga devido à enxurrada implacável de ataques. E pensar que ele poderia lutar contra Albus desse jeito. Fujiki murmurou para si mesma. Com sua percepção aguçada, ela pôde ver naturalmente que Terrance havia analisado os pontos fortes e fracos dos Pokémon. Ele compreendeu firmemente esse ponto-chave e usou a Dança das Penas, contra a qual o alvo falhou completamente em se proteger, para forçar um combate corpo a corpo. Com sua velocidade restrita, Aerodactyl não tinha como escapar do campo de batalha. Se tentasse sair à força, só ficaria exposto aos ataques de Altaria. No final, ambos os Pokémon foram lançados voando pelos movimentos poderosos um do outro e caíram no chão. Entretanto, Altaria ainda tinha empoleirar. Para Altaria, a menos que o oponente fosse muito superior em força e pudesse suprimi-lo implacavelmente sem lhe dar nenhuma oportunidade. Derrotá-lo era extremamente difícil para qualquer oponente do mesmo nível. Nesse ponto, Alvo também entendeu que havia perdido. Ele não esperava por isso. Embora Aerodactyl não fosse particularmente forte, perder essa batalha ainda foi uma surpresa para ele. Isso fez com que Albus olhasse para Terrance com grande curiosidade. Ele percebeu que Terrance era bem jovem, alguns anos mais novo que ele, no máximo da mesma idade de Fujiki. Esta batalha é minha perda. Sua força atende aos critérios. Entre os treinadores de Altaria que buscamos no passado, o treinamento que seu Altaria recebeu pode ser considerado o melhor. Alvo não hesitou em elogiá-lo. Quem exatamente é você? Com sua força, é impossível que você seja um desconhecido ninguém. Canto, Johto Sino, o Nova Kalos, de onde vocês dois são? Terrance perguntou, confuso. Se não fosse pelo movimento herdado, ele teria sido o perdedor. Além disso, durante toda a batalha, você nunca deu um único comando. Isso foi porque estava me menosprezando. Ou, permita-me me reapresentar. Sou de Cidade Vien, na região de Almia. Ela e eu viemos do mesmo lugar. Albus retirou a Aerodactyl e disse, acho que podemos ter uma conversa adequada agora. Já que você conseguiu derrotar meu Aerodactyl, reconheço sua força. Quanto à questão de emitir comandos, você já ouviu falar de poder da aura? Em algum lugar no ginásio Falarbor, em uma sala. A pedido de Albus e Fujiki, Terrance teve que falar com eles em particular. Sem outra escolha, Terrance pediu temporariamente para Ian sair e levou os dois para uma sala dentro do ginásio. Terrance permaneceu em silêncio, querendo ver qual era o verdadeiro propósito deles ao virem até ele com um item relacionado à Mega Evolução. Capítulo 444. O perigo oculto da Mega Evolução. Olhando para a outra parte colocando a pulseira com a pedra-chave e a Mega Pedra na mesa, Terrance falou, agora você pode responder minhas perguntas? Claro, disse Albus com um sorriso. Primeiro, por que você me procurou? Bem, para ser preciso, estávamos procurando por sua Altaria. Nosso objetivo em encontrar treinadores é baseado em eles terem uma Altaria excepcionalmente forte, não o próprio treinador, Albus respondeu. Existem inúmeros treinadores com uma Altaria. Você está certo, mas apenas alguns deles são realmente fortes. Quanto àqueles que atendem totalmente aos nossos critérios, não há um único ainda, explicou Albus. Antes de você, 2 treinadores passaram no teste de força, mas nenhum deles conseguiu completar a Mega Evolução. Um deles tinha força decente, mas seu relacionamento com seus Pokémon só poderia ser descrito como comum. Ele era completamente incapaz de atingir a Mega Evolução dependente de vínculo. Quanto ao outro, enquanto Altaria era o Pokémon que ele havia criado por mais tempo e estava mais próximo, devido a... Albus pegou o Mega Anel e continuou. Há algo incomum sobre esse dispositivo fora da pedra-chave. Durante a Mega Evolução, ele consome a força física e mental do treinador. Um treinador comum simplesmente não consegue suportar o fardo que a Mega Evolução traz. Aquele treinador perdeu completamente a consciência assim que as 2 pedras começaram a ressoar. Que pena! Aquela Altaria nem teve a chance de receber o poder da Mega Evolução. Então isso significa que eu posso fazer isso? Perguntou Terrance. Não saberemos até tentarmos. No final, você é apenas um dos nossos candidatos. Não a única opção, disse Albus. Tudo bem, agora tenho uma compreensão geral da Mega Evolução. Mas esse não é seu objetivo final, é? É por dinheiro? Ou outra coisa? Terrance olhou para eles. Vocês estão planejando me vender o dispositivo da Mega Evolution? Albus rapidamente balançou a cabeça. Não é por dinheiro. Se estivéssemos vendendo, não haveria necessidade de procurar treinadores com uma Altaria. Teríamos muito mais escolhas. Terrance ficou em silêncio. O que Albus disse era verdade. Itens como Mega Pedras, mesmo sem um treinador e Pokémon correspondentes, ainda seriam muito procurados por certas facções. Com tal item, eles poderiam facilmente criar um treinador poderoso.
Para simplificar, se sua Altaria puder passar com sucesso pela Mega Evolução, você poderá nos ajudar a realizar algo. Quanto a este dispositivo de evolução, é claro, será sua recompensa. Não é nada que possa colocar o mundo em perigo. Não pense muito, é apenas uma questão pessoal nossa, disse Albus com um sorriso. Trocar por um conjunto completo de equipamentos Mega Evolução. Não há negócio mais vantajoso do que esse. Porém, Albus pensou consigo mesmo. Não é como se tivéssemos algo mais a oferecer. Tão fácil? Terrance ficou chocado, mas rapidamente balançou a cabeça. Mesmo que a outra parte tenha feito parecer simples, definitivamente não era. Caso contrário, eles não teriam procurado tantos treinadores com Altaria e ainda falhado em atingir seu objetivo. Eles nem sequer conseguiram completar o primeiro passo, atingir a Mega Evolução. Isso era algo em que Terrance precisava pensar. Você disse que o processo de Mega Evolução drena a força física e mental do treinador, e que houve até um treinador que perdeu a consciência. Em outras palavras, a Mega Evolução traz riscos significativos, certo? Perguntou Terrance. Eu não chamaria isso de risco. Se a Mega Evolution realmente representasse um perigo para seus usuários, como poderíamos estar sentados aqui conversando com você? Teríamos sido presos pela polícia há muito tempo, disse Albus com uma risada. Além disso, você não precisa se preocupar com quaisquer efeitos duradouros de uma Mega Evolução falha. Temos certeza de que este dispositivo não faz mal ao corpo humano. No máximo, ele causa alguma fadiga, e um pouco de descanso é o suficiente para se recuperar. Se tivéssemos alguma intenção maliciosa, não teríamos contado a você sobre essas desvantagens. Mas suas preocupações não são totalmente racionais. Se estiver preocupado, pode convidar 2 pessoas confiáveis para cuidar de você durante o processo de Mega Evolução. Não é como se pudéssemos fugir. E eu pareço um cara mau? Não pareço, certo? Durante toda a conversa, foi Albus quem continuou falando com Terrance, enquanto Fujiki permaneceu em silêncio. Mesmo que você não ganhe nada com uma Mega Evolução fracassada, também não há muita desvantagem. Mas se for bem sucedido, um conjunto completo de equipamentos de Mega Evolução. Isso não é tentador? Albus olhou nos olhos de Terrance. Terrance permaneceu inexpressivo enquanto balançava a cabeça. Mega Evolução é algo que nem mesmo a Liga Pokémon reconheceu completamente. Quem sabe que tipo de segredos ela pode estar escondendo? No entanto, vou considerar suas condições. Amanhã, me dê um dia. Vou tentar a Mega Evolução amanhã. Isso não deve ser um problema, certo? Está tudo bem. Como eles já tinham encontrado um candidato, Albus não se importou em esperar mais um dia. Se eles tivessem que procurar outro treinador adequado com uma Altaria, quem sabia quanto tempo isso levaria? Há 2 coisas finais. Uma delas é mais uma questão pessoal, disse Terrance lentamente. Poder de aura. Ser capaz de se comunicar com Pokémon sem palavras é realmente uma habilidade conveniente. O que eu quero perguntar é, Aerodactyl é seu Pokémon mais forte? Albus balançou a cabeça seriamente. Meu parceiro mais forte é um Lucario. A última pergunta. Qual é a origem dessa pulseira? Por enquanto, Fujiki e Albus ainda estavam acomodados no ginásio Falarbor. No entanto, Terrance sentiu que era necessário discutir esse assunto com o Mestre Vitor. Se a Mega Evolução tivesse algum efeito colateral, a pessoa que Terrance poderia consultar e que tinha mais autoridade no assunto era, sem dúvida, o Mestre Vitor. Efeitos colaterais? Não houve precedentes para isso. Mas o dispositivo que você mencionou fora da pedra-chave. Se houver efeitos colaterais, é provável que eles tenham se originado daí. Normalmente, a Mega Evolução requer apenas uma pedra-chave e uma Mega Pedra. O esgotamento da força física e mental que você descreveu é um pouco semelhante aos movimentos Z de Alola. De qualquer forma, para evitar qualquer incidente inesperado, irei para a cidade de Falarbor. Apenas me diga a localização. Depois de fazer todos os arranjos necessários com o Mestre Vitor, Terrance planejou testar se ele e Altaria tinham o que era preciso para atingir a Mega Evolução. Agora mesmo, o progresso da força de seus Pokémon estagnou um pouco. Além de sua pesquisa contínua sobre aura de Totem, Mega Evolução era algo que intrigava muito Terrance. Que tipo de poder uma Mega Altaria com aura de Totem possuiria? Teria ele alguma chance de competir com os Pokémon principais da Elite dos 4, ou até mesmo derrotar seu As? Claro, era sob a suposição de que o oponente não estava usando Mega Evolution. Mas independentemente disso, Terrance estava animado com o reino desconhecido que o aguardava. No entanto, antes disso, ele precisava fazer preparativos completos. Com o Mestre Vitor apoiando, ele poderia prosseguir confiantemente com o acordo com Albus e Fujiki. Se ele tivesse sucesso, os benefícios seriam imensuráveis. Capítulo 445, Mega Altaria. A força de Terrance é muito boa, disse Albus. Mas é uma pena que eu tenha perdido. Eu não esperava que a Altaria usasse movimentos herdados, e não apenas um, mas 2. Ele suspirou. Com a força de Altaria, o único Pokémon que temos que pode derrotá-la é Lucario, certo? Fujiki olhou para ele. Embora eu admita que Terrance seja o candidato mais adequado que encontramos até agora, a diferença de força entre Altaria e Lucario ainda é muito grande. Se conseguirmos ter sucesso na Mega Evolução, talvez essa diferença diminua. Albus também se sentiu impotente. A diferença de poder entre os Pokémon que eles tinham era significativa. Lucario, devido ao seu poder de aura, estava muito à frente, superando amplamente seus outros Pokémon. De qualquer forma, vamos esperar os resultados de amanhã. No dia seguinte, em uma área desolada e remota abaixo do Monte Chimney, a Mega Evolução exige que o treinador possua uma pedra-chave e que o Pokémon tenha a Mega Pedra correta. Para completar a Mega Evolução, a pedra evolutiva de Altaria foi pendurada em seu pescoço por Terrance, enquanto a pulseira da pedra-chave foi usada no pulso direito de Terrance. Agora, o que devemos fazer agora? Depois de se prepararem, Terrance e Altaria olharam para Albus e Fujiki. Bem, Albus ponderou por um momento antes de falar. Saia, Lucario.
Com um flash de luz branca, um Pokémon apareceu diante de Terrance. Ele tinha um espinho nas costas de cada mão e um no peito. A parte superior do corpo era pequena, enquanto a parte inferior era mais estável. Lucario. Lucarios selvagens eram extremamente raros, tão raros que até mesmo a localização aproximada de seu habitat permanecia desconhecida. Mesmo comparado à raridade de Altaria, Lucario estava em um nível completamente diferente. Se bem me lembro, Lucario pode usar aura para se comunicar com seus companheiros e sentir seus arredores. Terrance lembrou da habilidade de Albus de comandar seus Pokémon silenciosamente, uma habilidade similar à telepatia. Ele não pôde deixar de ficar surpreso. Não é de se espantar que a outra parte tenha dito que Lucario era seu parceiro mais forte. Se suas habilidades ressoarem entre si, elas poderiam se tornar tão aterrorizantes quanto aquela garota psíquica de Cidade de Saffron? Vamos ter outra batalha? Perguntou Terrance. Se sua Altaria passar com sucesso pela Mega Evolução, então, é claro, teremos outra batalha. Mas por enquanto, a tarefa de Lucario é ajudar você a completar a Mega Evolução. A chave para a Mega Evolução é sentir a energia da Pedra-Chave e da Mega Pedra. Por meio do vínculo do treinador com o Pokémon, essa energia é extraída e a ressonância é acionada. Seu vínculo é a chave para extrair essa energia. Por causa do Mega Anel que envolve a Pedra-Chave, o processo de Mega Evolução pode ser um pouco mais difícil. Mas não se preocupe, Lucario e eu usaremos o poder da aura para sentir suas emoções e ajudar você a encontrar rapidamente o ponto de sincronização perfeita. Ajudar-nos a sincronizar as nossas emoções? Terrance olhou para Altaria, então fechou os olhos, estendendo lentamente o pulso e colocando a outra mão em cima. Altaria. No momento seguinte, Terrance e Altaria sentiram uma intensa onda de energia irradiando da Pedra-Chave e da Mega Pedra. Essa energia se transformou em uma corrente, ligando diretamente as emoções de Terrance e Altaria. Naquele instante, uma luz ofuscante brilhou em suas mentes. Com um som agudo de estalo, uma casca de ovo Pokémon, branca com padrões azuis, apareceu com rachaduras semelhantes a teias. Outra visão se seguiu, mãos gentis colocando cuidadosamente uma pequena criatura em sua cabeça, sentando-se suavemente até que o pequeno adormecesse. Então, a visão de um jovem garoto guiando a pequena criatura em sua primeira batalha, treinando juntos, aprimorando suas habilidades, crescendo juntos. Desde a fuga frenética de um Seviper perseguidor, aos sorrisos cúmplices que eles compartilharam quando a Pokébola fez contato leve, até a alegria avassaladora que sentiram ao evoluir, naquele momento. Cada pedaço dos últimos 4 anos entre Swablu e Terrance se tornou a força que desencadeou a Mega Evolução. A Pedra-Chave e a Mega Pedra irromperam com um brilho sem fim. Mesmo à luz do dia, a luz brilhante emitida pela Mega Pedra no pescoço de Altaria envolvia completamente seu corpo, tornando impossível ver sua forma. A fonte desse poder. Albus e Fujiki olharam para Terrance em choque. Enquanto olhavam para o Mega Anel irradiando a mesma luz, eles se viram incapazes de acreditar em seus próprios olhos. Ser capaz de despertar o poder do dispositivo de evolução na primeira tentativa. O vínculo entre esta Altaria e Terrance já ultrapassou a conexão usual entre um treinador e seu Pokémon. Em 4 anos, Terrance só havia criado um punhado de Pokémon. Como um criador, o cuidado e a atenção que ele podia dar a cada Pokémon eram incomparáveis aos de uma pessoa comum. Altaria Mega Evolução. Este ainda não é o fim. Você deve se segurar. Albus ficou tenso. Você tem que superar isso. Fujiki estava igualmente preocupado. A luz irradiando da Pedra-Chave no Mega Anel e da Mega Pedra instantaneamente envolveu Altaria. Naquele momento, a forma de Altaria começou a mudar, assim como um Pokémon normal passando por evolução. Sua essência de vida continuou subindo. Mega Altaria, hein? Terrance observou Altaria evoluir. De repente, uma onda de tontura atingiu sua mente. Terrance já havia sentido essa sensação antes. Uma vez, para entender uma certa teoria de criação, ele passou um dia e uma noite inteiros raciocinando, analisando e experimentando incansavelmente. Quando finalmente terminou, sentiu como se todo seu corpo não lhe pertencesse mais. Não, isso era ainda pior. Parecia adicionar à exaustão que ele experimentou quando treinou pela primeira vez com o professor Julian, passando por exercícios físicos de alta intensidade. Tanto sua força mental quanto física estavam sendo drenadas constantemente neste momento. Então esse é o efeito colateral desse Mega Anel? Terrance se forçou a ficar calmo. Não precisa se preocupar. Tudo o que estava acontecendo aqui estava dentro dos cálculos do Mestre Vitor. Se fosse só nesse nível, ele ainda conseguiria aguentar por um tempo. Em termos de força física, depois de passar pelo treinamento básico de Julian no estilo da Polícia Internacional, ele era mais forte do que a maioria dos treinadores. Em termos de força mental, talvez por ter vivido 2 vidas, sua resiliência mental também era excepcional. Terrance havia percebido isso sozinho enquanto memorizava e compreendia conhecimento. Essa também era uma razão crucial pela qual ele conseguia aprender as coisas tão rápido. À medida que Altaria passava por uma mega evolução, a energia de Terrance estava se esgotando constantemente. Mas naquele exato momento, Altaria havia completado sua evolução. Meu Deus, então isso é uma mega Altaria? Albus olhou para o céu atordoado antes de cair na gargalhada. Tão lindo! Fujiki olhou para a mega Altaria momentaneamente extasiado. Após a mega evolução, a cauda de Altaria cresceu mais. Ao mesmo tempo, suas penas originalmente brancas e fofas estavam agora concentradas em suas costas, enquanto seu peito não estava mais coberto por elas. Sua cor principal de pele também havia clareado em comparação a antes. As penas de algodão em sua cabeça formavam uma forma que lembrava uma coroa. Isso dava à Mega Altaria não apenas uma aparência elegante, mas também uma aura de majestade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 446. Equipe Pesadelo.
Como você se sente? A voz de Terrance soou enquanto ele olhava para a mega altaria. Com um grito de mega altaria, um sorriso fraco apareceu no canto da boca de Terrance. Sucesso! Entretanto, num instante, Terrance deu uma ordem. Já chega. O próximo momento. A luz se dispersou e mega altaria voltou a ser altaria. Mega evolução. Albus estava emocionado. Por que voltar atrás? Vamos ter uma batalha. No estado atual de altaria, ela pode ser capaz de lutar contra meu Lucario. Calha a boca. Fujiki puxou o animado Albus para o lado com desdém. Você pode lutar a qualquer momento. Já posso sentir os efeitos colaterais que você mencionou, disse Terrance. E esses efeitos colaterais não são apenas sobre o dreno de energia durante a mega evolução. Mesmo depois de completar a mega evolução, posso sentir minha energia sendo continuamente drenada. Nesse estado, eu provavelmente desmaiaria em menos de 3 minutos. Embora essa seja apenas minha estimativa, o tempo real seria ainda menor. Albus ficou atordoado. Essa era uma informação que nem eles sabiam. 3 minutos. Seu rosto caiu. Se são apenas 3 minutos, não é muito pouco? Não subestime o quão rápido esse dispositivo drena energia. Você esqueceu? Os treinadores que você encontrou antes não conseguiam nem sustentar o consumo de energia durante o processo de mega evolução. Terrance levantou a mão e olhou para o Mega Anel. O consumo de energia durante a mega evolução era imenso, mas uma vez que a evolução estava completa, o dreno de energia diminuía. No entanto, mesmo assim ainda era demais para ele suportar. Sua resistência era administrável, mas o verdadeiro problema era o declínio de seu estado mental, o que poderia afetar sua capacidade de comando durante a batalha. Agora, você pode me dizer o motivo? A mega evolução teve sucesso, e eu tenho uma maneira de estender sua duração. Dada a situação atual, eu deveria ser o melhor candidato. Terrance disse confiantemente. Você tem uma maneira de manter a mega evolução por mais tempo? Albus, que estava um pouco desapontado, de repente ficou muito feliz. Voltemos ao dia anterior. Quando Terrance perguntou sobre o assunto do Mega Anel, Albus hesitou e deu algumas explicações vagas, dizendo que se Terrance não tivesse a habilidade de completar a mega evolução, saber essa informação não seria de nenhum benefício para ele. Este Mega Anel é um produto experimental inacabado. Sua função é aumentar os efeitos da mega evolução, mas também vem com alguns efeitos colaterais que acabamos de mencionar. Quanto às suas origens, ainda não podemos lhe contar. No entanto, se você completar com sucesso a mega evolução, forneceremos uma explicação que o convencerá. Afinal, isso também está relacionado ao assunto em que precisamos de sua ajuda. Abaixo do Monte Chimney. O breve momento de mega evolução fez com que todos os Pokémon no Monte Chimney sentissem uma presença poderosa. Vários anos atrás, uma organização ilegal para desenvolver uma determinada arma usou meios tecnológicos e o poder dos Pokémon para controlar com sucesso um Darkrai. Vários pesquisadores, com o objetivo de aproveitar o poder de Darkrai para completar esta arma, confinaram Darkrai em uma ilha remota. Esta ilha agora é chamada por eles de Ilha do Pesadelo. Durante sua pesquisa para refinar continuamente a eficácia da arma, essa organização sequestrou 300 crianças de pequenas regiões como Almia e Fiore. Eles usaram engano, manipulação e até mesmo força bruta para trazê-las para a ilha como cobaias. 70% dessas crianças vieram de pequenas regiões, enquanto uma porção menor veio de lugares como o ensino. Entre elas, mais de 90% eram órfãs, enquanto o resto eram treinadores viajantes que estavam sozinhos. A organização que pesquisava essa arma especial era chamada de Equipe Pesadelo. Eles tentaram criar uma arma em larga escala capaz de controlar o mundo por meio de ilusões e sonhos. Quanto às 300 crianças, elas não eram nada mais do que cobaias usadas nos estágios iniciais para experimentar os efeitos da arma. Essas crianças lutaram para sobreviver na ilha deserta enquanto também suportavam os pesadelos que poderiam atacar a qualquer momento, tornando a vida pior que a morte. No entanto, para evitar que os sujeitos do teste perdessem a vontade de sobreviver, a Equipe Pesadelo forneceu a eles Pokébolas e alguns Pokémon fracos, permitindo que eles sobrevivessem por pouco. Ao mesmo tempo, eles espalharam a mentira de que aqueles que se saíssem excepcionalmente bem poderiam deixar a ilha. A maioria das crianças lutou para sobreviver na esperança de escapar da Ilha do Pesadelo. Albus e Fujiki estavam entre elas. Albus teve mais sorte do que a maioria. Apesar da pouca idade na época, ele demonstrou um talento incrível como treinador, o que lhe permitiu sobreviver na ilha sem ser morto por Pokémon ou morrer de fome. No entanto, mesmo assim, Alvo nunca viu nenhuma esperança real de escapar da Ilha do Pesadelo. Na Ilha do Pesadelo, todos os Pokémon do tipo voador eram controlados à força pela Equipe Pesadelo. A única maneira de escapar era cruzar o oceano, não havia outro método possível. Mas então, um dia, Albus despertou o poder da aura. Com o poder da aura, Albus ganhou a habilidade de telepatia, tornando-o a única pessoa na Ilha do Pesadelo que podia se comunicar com o controlado Darkrai. De sentir a aura dos outros, investigar seus arredores, a perceber e ver através de objetos, Albus treinou continuamente sua aura. Isso permitiu que ele ficasse muito mais forte, superando em muitos outros sujeitos de teste na Ilha do Pesadelo. Um ano depois de despertar meu poder de aura, conheci Lucario, disse Albus com um sorriso. Lucario era o Pokémon mais forte da Ilha do Pesadelo. Depois que a Ilha do Pesadelo caiu sob o controle da Equipe Pesadelo, Lucario usou sua aura para se esconder, recusando-se a fazer contato com humanos. No entanto, conforme a aura de Albus ficava mais forte, suas auras ressoavam uma com a outra. Lucario sentiu a aura de Albus e eventualmente apareceu diante dele. Lucario era incrivelmente forte naquela época. Isso me deu esperança de que poderíamos escapar das garras da Equipe Pesadelo. Mas isso por si só não foi o suficiente. Na época, não conseguimos nem passar pelas forças armadas na Ilha Pesadelo, muito menos lutar contra a sede da Equipe Pesadelo. Mas eu tinha o poder da aura.
Usando-o fiz um acordo com Lucario, ele se tornou meu Pokémon, e juntos começamos a planejar a destruição da equipe Pesadelo. Quanto ao que aconteceu depois disso, não há necessidade de uma explicação longa. Tudo que você precisa saber é que destruímos com sucesso a equipe Pesadelo. Terrance olhou fixamente para os dois, sentindo como se estivessem lhe contando um conto de fadas. Ele queria interrogá-los mais para confirmar a veracidade da história, mas quando viu as expressões sérias em seus rostos, ficou em silêncio. Equipe Pesadelo. E a arma? Terrance franziu as sobrancelhas. É por isso que procuramos um treinador com uma altaria para ajudar, continuou Albus. Aquela arma que aprimora sonhos foi fundida com Darkrai. Sob o controle desta arma, Darkrai é incapaz de controlar seu próprio poder, constantemente à beira de enlouquecer. Se ele perder o controle e escapar da Ilha do Pesadelo, seria nada menos que um desastre para qualquer lugar habitado por humanos. Ao mesmo tempo, o próprio Darkrai pode perecer como resultado. Capítulo 447. Arma dos Sonhos, Deus dos Pesadelos. Darkrai, mesmo consciente, era incapaz de controlar suas habilidades devido àquela arma, fazendo com que outros caíssem em pesadelos sem fim. Após ser completamente devorado pela arma, sua condição piorou. Devorado, disse Terrance. Na Ilha do Pesadelo, nossas ações sempre estiveram sob vigilância rigorosa. Em circunstâncias normais, mesmo depois de mais 10 anos, nunca seríamos capazes de escapar do controle deles. No entanto, por ter despertado o poder da aura, ganhei a habilidade de me comunicar com Pokémon por telepatia, assim como a habilidade de sentir o ambiente de toda a ilha. Só então fui capaz de me mover além do alcance da vigilância. Mas eliminar completamente as forças da equipe Pesadelo na Ilha Pesadelo estava além da minha força pessoal. Quanto aos outros, eu também não podia confiar neles, pois isso arriscaria expor que eu tinha o poder de aura desperto. No entanto, eu era capaz de sentir as emoções de Darkrai e me comunicar com sucesso com ele. Mesmo que estivéssemos distantes, ainda podíamos conversar. Foi justamente porque Darkrai estava disposto a arriscar ser devorado que eu pude aproveitar a oportunidade para destruir as forças da equipe Pesadelo na ilha, trabalhando junto com Lucario. No entanto, após esse incidente, Darkrai perdeu completamente sua sanidade. Agora, ele está apenas contando com os últimos resquícios de sua força de vontade para se conter de sair correndo da Ilha do Pesadelo. No estado atual de Darkrai, se ele perder completamente a sanidade e sair do controle, o impacto em adultos e Pokémon pode não ser significativo. Mas se um bebê, cujo cérebro ainda está se desenvolvendo, for afetado por sua habilidade de sonhar, as consequências seriam irreversivelmente terríveis. Terrance ponderou por um momento antes de falar. Você quer me convidar para ajudar a deter Darkrai? Algo assim. Mas não se trata de pará-lo, trata-se de ajudá-lo a se libertar do controle da arma. A Aerodactyl que lutou contra a Altaria não duraria mais do que algumas rodadas contra Darkrai. Mesmo Lucario, que é muito mais forte que a Aerodactyl e tem uma vantagem de tipo, ainda não é páreo para Darkrai. Claro, se quiséssemos apenas confiar na força bruta, não haveria necessidade de buscar sua cooperação. Há muitos outros treinadores que poderíamos escolher. No entanto, isso não nos daria uma grande chance de ajudar Darkrai a se libertar de seu controle. Terrance perguntou, então o que a Altaria pode fazer para ajudar você? Depois que destruiu a equipe Pesadelo, obtive a Mega Pedra de Altaria e a Pedra-Chave deles. Elas eram um dos itens que o equipe Pesadelo estava estudando. No entanto, o propósito deles em estudar esses itens não era a Mega Evolução, mas refinar e controlar o poder das duas pedras para transformá-las em uma arma para suprimir Darkrai. A parte mais crucial é a Mega Bracelete do lado de fora da Pedra-Chave. De acordo com os dados de pesquisa que obtive, a função primária da bracelete é reunir uma energia que pode suprimir os efeitos da Arma dos Sonhos. Esta é a razão pela qual estamos procurando um treinador com Altaria. Os registros declaram que esta chave para suprimir a Arma dos Sonhos não é um produto completo, e não obtivemos o método para usá-la. No entanto, a partir disto, obtivemos uma percepção. Já que eles escolheram a Pedra Evolutiva de Altaria, isso significa que tem algo a ver com a diferença entre Altaria e Mega Altaria? Energia de Fada. Essa foi uma pista importante registrada nos dados de pesquisa da equipe Pesadelo. Suspeito que a energia usada para suprimir e controlar a Arma dos Sonhos seja energia do tipo Fada. Assim como a maioria dos tipos de Pokémon mudam após a evolução, se o dispositivo Mega Evolution pode alterar ou extrair um tipo completamente novo de Altaria, então o tipo de Mega Altaria é autoexplicativo. Claro, a pesquisa deles já confirmou o tipo de Mega Altaria como Dragão e Fada. Estou apenas declarando a conclusão. Tipo Fada Mega Altaria. Combinado com o fato de que a Altaria pode aprender movimentos como explosão lunar, Terrance sentiu um choque em seu coração. A Arma dos Sonhos da equipe Pesadelo era um dispositivo maligno modelado a partir de Darkrai. Pode envolver energia da escuridão, e talvez a energia das fadas tenha sido um dos elementos-chave que a equipe Pesadelo desenvolveu para controlar a Arma dos Sonhos. No entanto, antes que a pesquisa fosse concluída, toda a organização foi destruída. Agora, com apenas um produto de teste inacabado em suas mãos, além de coletar energia das fadas por meio de uma mega evolução de Altaria real, Albus e os outros ainda precisam encontrar um método para ativar diretamente o interruptor da pulseira que pode controlar a Arma dos Sonhos. O plano deles era usar a energia das fadas produzida pela mega evolução de Altaria, em combinação com esta misteriosa pulseira experimental, para suprimir a Arma dos Sonhos em Darkrai.
Nesse ponto, Terrance finalmente entendeu as origens das duas pessoas e toda a cadeia de eventos. No entanto, ele ainda não conseguia suprimir completamente suas emoções complicadas. O máximo com que ele já havia lidado eram organizações de caça furtiva, e ele achou difícil aceitar o que a equipe Pesadelo havia feito. Da perspectiva de Terrance, a existência de caçadores era pelo menos um pouco desculpável ou até mesmo compreensível, mas machucar seus companheiros humanos apenas para obter algum tipo de controle do mundo, isso era pura loucura e desumano. A equipe Pesadelo foi completamente eliminada? Perguntou Terrance. Sim, disse Albus com um sorriso. O coração de Terrance ficou tenso. Aquela resposta tinha dois significados possíveis. Ou a equipe Pesadelo havia sido levada à justiça, ou não havia sobreviventes. Ele preferiu não insistir mais no assunto e, em vez disso, disse calmamente: quando partiremos? Depois que eu ajudar você a resolver esse incidente, a Mega Pedra e a Mega Pulseira serão minhas, certo? Estou feliz em ver que você está mantendo sua palavra. Quanto ao momento, é claro, o mais rápido possível. Darkrai pode perder completamente sua sanidade a qualquer momento. E enquanto destruímos a sede da equipe Pesadelo e suas forças na Ilha Pesadelo, uma organização como essa provavelmente tem uma rede extensa. Estou preocupado que alguns remanescentes possam ter escapado. Se demorarmos muito, não me sentirei à vontade. Darkrai nos ajudou a nos libertar do controle do time Pesadelo. Não importa o que, temos que salvá-lo. Albus soltou um suspiro profundo. Embora eles tenham sofrido muito por causa de Darkrai, Darkrai também não era uma vítima? Depois de experimentar tais experimentos brutais e controle, ele ainda escolheu confiar neles, ajudá-los a escapar, e até mesmo arriscou ser consumido pela própria arma dos sonhos. Albus jurou que não importa o que acontecesse, ele resgataria Darkrai. Terrance olhou para Albus e Fujiki sem dizer uma palavra. Se o que eles disseram fosse verdade, então seu caráter ainda era digno de confiança. Quanto às experiências passadas, Terrance não queria se aprofundar muito nelas. Quer ter uma batalha? Mesmo que sejam apenas 3 minutos, deve ser o suficiente para me deixar experimentar a força de Mega Altaria. Eu recuso. Terrance lançou-lhe um olhar. Ele não tinha intenção de desmaiar no deserto durante uma batalha. Até que ele resolvesse completamente as desvantagens da Mega Evolução, ele não a usaria por longos períodos. Nem o seguiria imprudentemente para alguma ilha do pesadelo. Tudo bem então. Qual é esse método que você mencionou para estender a duração da Mega Evolução? Quanto tempo levaria para você se preparar? Afinal, não temos muito tempo. Não sei. Terrance balançou a cabeça. Ele apontou para a cabeça e disse: se consome força mental e física, então a solução é simples, fortaleça ambas. Aumentar a energia psíquica. Como você faz isso? Albus ficou surpreso. A força física pode ser treinada, mas a energia psíquica também pode ser treinada? Terrance sorriu e disse: você tem poder de aura, então você está ciente da existência de poder psíquico? Essa foi uma dica que o mestre Vitor deu a Terrance ontem. Assim como a força física pode ser treinada, a energia psíquica também pode ser treinada. Se a Mega Evolução tivesse efeitos colaterais, então a solução era chegar a um estado em que ele pudesse ignorá-los completamente. Ao obter métodos de treinamento para poder psíquico, mesmo que ele não pudesse usar o poder psíquico ele mesmo, ele ainda poderia refinar sua energia psíquica por meio da meditação. Capítulo 448. Método de meditação. Poder psíquico? Albus primeiro ficou surpreso, depois relaxou. Já ouvi falar dessa habilidade. Quando eu queria entender melhor minha própria habilidade desperta, procurei informações sobre essas habilidades sobrenaturais. Albus olhou para Terrance. Você está dizendo que pode obter um método para treinar poder psíquico? Não deve haver problema. Você pode ficar no ginásio de Falarbor por enquanto. Enquanto falava, Terrance tirou o Mega Anel. Vou devolver isso para você por enquanto. Não precisa. Albus sorriu. Prefiro que confiemos um no outro. Além disso, como líder de ginásio do ginásio Falarbor, você não pode exatamente fugir. Terrance sorriu levemente. De fato, ele não estava sozinho. Ele tinha toda a velha Casa Verde atrás dele. Já que você não quer lutar, vamos voltar. Este lugar é muito remoto. Albus disse enquanto se espreguiçava. Tudo bem então. Terrance assentiu. Ele também precisava falar com o mestre Vitor. Com a breve mega evolução de Altaria agora, toda a floresta Falarbor caiu em silêncio. Não havia um único Pokémon selvagem à vista. Depois que Terrance e os outros retornaram ao ginásio Falarbor, Terrance acomodou os dois e imediatamente foi contatar o mestre Vitor. Você ainda consegue aguentar? Depois de retornar, Fujiki olhou para Albus. Não sinto nada em particular, mas, segundo a estimativa do médico, tenho no máximo 6 meses de vida. Albus disse calmamente. Fujiki ficou em silêncio. Na Ilha do Pesadelo, com a força de Albus e Lucario sozinhos, eles estavam longe de serem capazes de ajudar Darkrai a derrotar o time Pesadelo. A força poderosa do Lucario de Albus veio ao custo da própria vida de Albus. Albus havia desenvolvido muitas maneiras de usar aura, sentir a aura dos outros, inspecionar o ambiente, ver através de objetos e projetar sua própria aura, como criar barreiras ou lançar ataques. Essas eram apenas as aplicações mais básicas. Para crescer mais forte e rapidamente ao lado de Lucario, Albus transferiu continuamente sua própria aura para Lucario. Como resultado, a força de Lucario passou por uma transformação devastadora em um curto espaço de tempo, mas para seu mestre, esse método foi fatal. Após destruir com sucesso a equipe Pesadelo, eles consultaram médicos. Embora os médicos não pudessem diagnosticar que doença estranha Albus tinha, sua força vital já estava bem fraca, e ele poderia não viver por mais de 1 ano. Não fique triste. Em vez de morrer em um lugar miserável como a Ilha do Pesadelo, prefiro ir com tudo e ter uma última aventura selvagem. Albus riu. Pensando bem, eu deveria agradecer ao poder da aura. Se não fosse por ela, eu não teria conseguido me tornar um treinador tão poderoso. Você continua tão idiota quanto era quando criança.
Fujiki disse calmamente. Agora só espero que Terrance possa nos ajudar a resgatar Darkrai daquele estado. Se isso acontecer, todos os meus desejos serão realizados. Albus riu despreocupadamente. Então, depois de colocar suas 3 pokébolas em ordem, ele se jogou diretamente na cama, olhando para o teto perdido em pensamentos. Foi realmente um sucesso. Quando vi aquela luz, soube que a Mega Evolução tinha sido completada. Mestre Vitor riu com vontade. Embora não estivesse ao lado de Terrance, ele ainda estava ciente de tudo o que havia acontecido ali. Como você se sente? Definitivamente consome muita energia, mas ao mesmo tempo também senti. A altaria se tornou incrivelmente poderosa. Então, é similar a usar um movimento Z. Ambos exigem que o treinador consuma sua energia. Mestre Vitor franziu as sobrancelhas. Mas o movimento Z só pode ser usado uma vez, enquanto a Mega Evolução pode durar a batalha inteira. Se houver um efeito colateral como esse, e você não conseguir sustentá-lo por muito tempo, então a Mega Evolução não seria pouco prática? Por quanto tempo você acha que consegue manter isso no máximo? Nesse estado, 3 minutos já é o limite absoluto. Eu posso não durar nem 3 minutos antes de perder a consciência. Terrance suspirou. Parece que você já tomou sua decisão. Mestre Vitor sorriu. Durante nossa conversa ontem, nós realmente encontramos uma maneira de mitigar esse efeito colateral. Poder psíquico. Cada usuário psíquico tem seu próprio método de meditação para refinar sua energia psíquica, deixando de lado aqueles indivíduos naturalmente talentosos que despertam um forte poder psíquico desde o nascimento. Dominar o poder psíquico requer não apenas algum talento inato, mas também treinamento passo a passo. Para aqueles que atingiram um certo nível, os métodos de treinamento para poder psíquico não são exatamente segredos. Na verdade, essas técnicas de meditação são ainda menos valiosas do que as técnicas secretas que os principais treinadores usam para treinar os movimentos dos Pokémon. Teoricamente, qualquer um pode treinar poder psíquico. No entanto, devido a diferenças em talento inato, as conquistas que eles podem alcançar variam significativamente. Se for apenas o método de meditação mais básico, posso conseguir isso para você. Praticá-lo por 1 ano ou mais pode ser benéfico para sua energia psíquica. Pode ajudar a melhorar sua memória, manter sua mente limpa e manter um alto nível de alerta mental. No entanto, se você está almejando desenvolver telecinese, as chances são bem baixas. Mestre Vitor disse. Mesmo que você consiga aprender, usar a telecinese para mover uma pequena pedra pode consumir uma quantidade enorme de energia. 1 ano ou mais. Terrance franziu as sobrancelhas. Ele sentiu que isso era um pouco longo demais. Ele não se importava se poderia aprender habilidades como telecinese ou não. Contanto que pudesse aumentar rapidamente sua energia psíquica para sustentar a Mega Evolução, isso seria o suficiente. Você está achando que é muito longo? Mestre Vitor riu, imediatamente vendo através dos pensamentos de Terrance. Não pense que poder psíquico é tão fácil de treinar. Se fosse realmente tão simples, o mundo já estaria em caos. Existem até alguns indivíduos talentosos que treinam a vida inteira, mas seu poder psíquico ainda é mais fraco do que o de um Pokémon do tipo psíquico recém-nascido. No entanto, treinadores que se especializam em tipo psíquico geralmente buscam métodos de meditação que se adaptem a eles. Isso também ajuda na coordenação com seus Pokémon. Mestre Vitor, você está dizendo que os métodos de meditação também são classificados em níveis diferentes? Terrance perguntou, um pouco surpreso. Claro. No entanto, os métodos de treinamento de poder psíquico de alto nível são extremamente raros. Uma vez que você alcança um certo nível, isso depende, em última análise, do talento do usuário psíquico individual. O próprio Mestre Vitor não compreendeu completamente as complexidades dessas habilidades. Você já foi ao ginásio Saffron de Kanto, não foi? É uma família psíquica. A habilidade característica deles é o teletransporte. E na região de Kalos, a líder de ginásio do ginásio Anistar, Olímpia, ela pode até usar poder psíquico para astrologia e prever o futuro. Graças a ela, a região de Kalos evitou vários desastres naturais ao longo dos anos. O poder psíquico é apenas a base de algumas habilidades especiais. O Mestre Vitor ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Havia também uma garotinha, sempre que ela perdia uma batalha. Ela ficava tão furiosa que seu poder psíquico saía do controle, causando destruição massiva. Ela era uma usuária psíquica nata. Para alguém como ela, até mesmo a comunidade psíquica inteira não tinha orientação adequada para oferecer. Isso só mostra que os métodos de treinamento de poder psíquico de alto nível são principalmente voltados para algumas habilidades peculiares em vez de força. Capítulo 449. Preparando-se para batalhas de ginásio. O Mestre Vitor claramente entende a situação dentro do círculo de usuários psíquicos melhor do que Terrance. Para um usuário psíquico comum, ser capaz de controlar objetos levemente com telecinese já é considerado bastante impressionante. Quanto àqueles que podem usar teletransporte e telecinese ofensivamente, há apenas um punhado deles em toda a comunidade psíquica. Se você quer aumentar sua força mental, treinar poder psíquico é o único método que posso pensar. Embora, por enquanto, eu só consiga encontrar o método de meditação mais básico, se um usuário psíquico estiver disposto a lhe ensinar, você pode ser capaz de fazer um progresso significativo em pouco tempo, disse Mestre Vitor após alguma contemplação. Depois disso, Terrance e Mestre Vitor tiveram uma longa discussão sobre a Mega Evolução e a situação envolvendo Albus e Fujiki. Mega Evolution é um assunto de grande importância. Embora Terrance e Mestre Vitor não vissem a Mega Evolution como algo extremamente perigoso, é um fato inegável que a Mega Evolution ainda não foi reconhecida em competições oficiais e não foi apresentada publicamente à comunidade de treinadores. Não vou usar Mega Evolution por enquanto, disse Terrance, balançando a cabeça. Além do fato de que Mega Evolution atualmente não pode ser usada na frente do público, Terrance também não queria depender disso até que pudesse lidar com seus efeitos colaterais.
Já que você retornou a Oen, você deve resolver completamente os assuntos relacionados ao ginásio. Quando você estava em Alola, você mencionou modificar as regras do ginásio. Você tem algum plano concreto agora? Mestre Vitor perguntou. Tenho algumas ideias. Assim que organizá-las, tentarei enviar uma inscrição para a Liga Oen. Tudo bem, vou encontrar alguns métodos básicos de meditação para poder psíquico o mais rápido possível. Enquanto isso, concentre-se apenas em lidar com os assuntos do ginásio, disse Mestre Vitor. Terrance assentiu. Pelo bem de sua pesquisa futura e sua promessa a Albus e Fujiki, ele precisava organizar adequadamente o assunto do ginásio. Quando se tornou líder de ginásio, Terrance pensou que teria mais facilidade, cumprir seus deveres como líder de ginásio permitiria que ele se concentrasse no treinamento. No entanto, ele percebeu de repente que o tempo ainda não era suficiente. Irmão Terrance, isso é. Ao retornar ao ginásio Falarbor, o povo da antiga Casa Verde ficou chocado ao saber que essas duas pessoas ficariam temporariamente no ginásio Falarbor. Terrance e os outros não deram muitas explicações. Ele simplesmente disse às crianças da velha Casa Verde para não incomodarem os convidados. Você não vai embora dessa vez, né? Perguntou a vovó Arlan. Terrance sorriu ironicamente. Por causa do ginásio, ele realmente não iria embora tão cedo. Entretanto, com a questão da Ilha do Pesadelo e da Aura do Totem para lidar, ele desejou dominar a técnica de clonagem. Não vou embora tão cedo. Yan, agora você pode começar a organizar os horários dos treinadores que reservaram os desafios de ginásio, disse Terrance, olhando para Yan. As batalhas de ginásio podem começar? Exclamou a pequena Rina, surpresa. Isso mesmo. Mas em um mês, você terá que ir para a escola. Eu já arrumei uma academia para você, disse Terrance para a pequena Rina. Até mesmo o professor Julian teve que se esforçar bastante para garantir essa vaga para ela, e com a ajuda do Sr. Luoker, Terrance finalmente teve essa oportunidade. Caso contrário, dadas as circunstâncias de Rina, ela não teria conseguido se matricular em uma academia de polícia. No entanto, devido à identidade de Terrance como líder de ginásio, o processo de admissão de Rina na academia foi significativamente mais fácil. Além disso, Terrance também estava procurando uma escola adequada para Miu, tendo estudado na Academia da Coroa. Ele entendeu profundamente o quão importante é um lugar que permite que alguém aprenda conhecimento pacificamente para o desenvolvimento de uma pessoa. Neste ponto, ele tem mais autoridade para falar. Somente construindo uma base sólida e aprimorando seus conhecimentos alguém poderia avançar no caminho que desejava seguir. A pequena Bel Tifley e as outras mal podem esperar para participar das batalhas de ginásio, disse Taiga de lado. É verdade. Eles foram treinados até este ponto, mas ainda não tiveram uma única batalha de ginásio. Terrance ficou um pouco surpreso. Esses Pokémon do tipo inseto foram criados especificamente para o ginásio Falarbor, e realmente era hora de cumprirem seu propósito. Naquela noite, Terrance convidou Albus e Fujiki para jantarem juntos na velha Casa Verde. A comida era apenas pratos caseiros simples de cidade de Falarbor. Fujiki agiu normalmente, mas Albus parecia não comer a Erasa curioso sobre tudo o que estava na mesa. No final, ele até acabou competindo com Taiga para ver quem conseguia comer mais. Esse cara, ele é realmente a mesma pessoa de quando está lutando? A boca de Terrance se contraiu levemente ao se lembrar da força de Albus. A Aerodactyl havia demonstrado uma força incrível ao lutar com Altaria. E pensando no fato de que Albus tinha um Lucario ainda mais forte, Terrance sentiu uma onda de excitação. Entre seus pares, ele raramente conheceu alguém que pudesse fazê-lo se sentir pressionado. Agora, Albus parado diante dele era um deles. A única questão era, quantos Pokémon do calibre de Aerodactyl Albus tinha? Ele experimentou a Ilha do Pesadelo e lutou contra o time Pesadelo. Sua experiência em batalha provavelmente está acima da minha. Se eu tiver a chance, devo batalhar com ele mais algumas vezes, usando Pokémon que não sejam Altaria. Terrance pensou consigo mesmo. Fosse Casfor, Arcanine, Mismagius, Galad ou Beltifle, todos tinham suas próprias vantagens. Ele não necessariamente perderia, e mesmo se perdesse, a experiência seria inestimável. O ginásio de Falarbor acumulou um total de 10 reservas de desafios. Yan notificou os treinadores sobre os horários dos desafios um por um, de acordo com as informações de contato na lista de reservas. Enquanto isso, Terrance também estava se preparando para enfrentar esses desafiantes de ginásio. O mestre Vitor ainda precisava de algum tempo para encontrar os métodos de meditação, e Terrance ainda estava no processo de preparar os dados para modificar as regras do ginásio. Durante esse período, tanto emocional quanto logicamente, ele deveria cumprir seus deveres como líder de ginásio. Joyce, um treinador novato? Com o ID de treinador do oponente, Terrance facilmente pesquisou o histórico dele. Este foi o primeiro treinador a reservar um desafio no ginásio de Falarbor, e não há registros de que ele tenha participado de nenhuma conferência da liga até o momento. Um treinador novato, hein? Terrance coçou a cabeça, pensando em qual Pokémon enviar. Butterfree e pequena Beltifle dos Tox, Beedrill. Vamos com Butterfree e dos Tox. Usando o movimento confusão deles, posso incorporar uma variedade de movimentos combinados. É a maneira perfeita de testar novatos. Além disso, tenho desejado aprofundar meu entendimento sobre poder psíquico recentemente. As regras básicas de batalha do ginásio são 1v1, 2v2 e 3v3. Os treinadores de ginásio podem escolher com base na situação do ginásio e na situação do desafiante. No entanto, para evitar complicações, a maioria dos ginásios anunciaria um padrão unificado ao público. Alguns, no entanto, tomaram decisões na hora durante as batalhas. Como o primeiro desafiante do ginásio de Falarbor parecia ser um novato, Terrance decidiu definir o número de Pokémon para essa batalha em 2. Isso daria ao desafiante uma chance justa, ao mesmo tempo em que lhe permitiria algum tempo para observá-los.
Capítulo 450. Bomba venenosa. Joyce é uma treinadora novata que está em sua jornada há menos de um ano. Agora, para participar da conferência sempre grande, ela já havia coletado 2 emblemas na região de Owen. O ginásio Falarbor é o terceiro alvo desta treinadora chamada Joyce. Enquanto viajava por essa área, ela ouviu de passantes que o ginásio de Falarbor, um ginásio recém-estabelecido, tinha acabado de realizar sua cerimônia de abertura. Ela imediatamente correu para lá, esperando desafiá-lo. Entretanto, sua chegada coincidiu com a hora em que Terrance partiu para Lola, forçando-a a esperar até agora. Mas Floresta Falarbor e MT. China forneceram a Joyce um ótimo ambiente de treinamento. Durante esse tempo, ela lutou continuamente contra Pokémon do tipo inseto, tudo em preparação para o ginásio de Falarbor. Eu sou o desafiante. A garota de 2 caudas bateu na porta do ginásio Falarbor e gritou: "Tem alguém aí?" Já estou. Dentro do ginásio Falarbor, Scarlet, que estava limpando, respondeu rapidamente. Abrindo a porta para Joyce, Scarlet disse: "Você deve ser Joyce, que agendou um desafio para hoje. O líder de ginásio já está esperando por você." "Sou eu." Joyce assentiu e seguiu Scarlet de perto enquanto caminhavam juntas em direção à arena de batalha. O líder de ginásio parece ser um coordenador. Joyce pensou consigo mesma. Durante sua estadia em Cidade de Falarbor, ela aprendeu muitas informações sobre Terrance. Terrance era um coordenador incrivelmente habilidoso, o que a deixava muito nervosa. Por isso, ela dedicou um tempo para entender melhor os concursos Pokémon e a profissão de coordenador, tudo para se preparar melhor para vencer a batalha de ginásio. No entanto, depois de estudar as regras e o formato dos concursos Pokémon, Joyce ficou confusa. A profissão de coordenador era realmente adequada para batalhas? Do lado de Terrance, ao ver Scarlet trazer o desafiante, ele largou o livro em suas mãos, levantou-se da cadeira e desceu da plataforma. "Olá, desafiante. Eu sou o líder de ginásio do ginásio Falarbor, Terrance. As regras para a batalha de ginásio são uma partida de 2 contra 2. Com emblema de coordenação como aposta, derrote-me e você ganhará o reconhecimento do ginásio de Falarbor." Olhando para a jovem garota à sua frente, Terrance mostrou que considerou um sorriso gentil e explicou pacientemente: "Você tem mais alguma pergunta?" "Não." Joyce balançou a cabeça. "Então vamos começar a batalha", disse Terrance. Vendo que ambos estavam prontos, Scarlet foi até a posição do árbitro e anunciou as regras da batalha. Durante a batalha, Terrance não podia trocar de Pokémon, enquanto o desafiante podia. Além disso, Terrance será o primeiro a enviar seu Pokémon. Depois que Scarlet terminou todos os anúncios, Terrance imediatamente jogou uma Pokébola. Dustox, apareça. Dustox, um Pokémon do tipo inseto e veneno, é uma das evoluções finais de Wurmple. Seu status deveria ser o mesmo de Beltifle, mas como Beltifle tem uma aparência mais fofa, Dustox não é favorecido por treinadoras. Então é realmente Dustox. Joyce já havia especulado sobre qual Pokémon Terrance poderia enviar. Na opinião dela, Beltifle e Dustox eram as 2 escolhas mais prováveis. Seus olhos compostos amarelos e seu corpo com padrões multicoloridos faziam Dustox parecer assustador, mas aos olhos de Terrance, o pequeno era realmente muito fofo. "Meu Pokémon é Tylov." Assim que o Pokémon Andorinha de penas azuis profundas apareceu, a atmosfera na arena ficou pesada. Embora Dustox tenha sido criado por humanos desde o nascimento, a relação natural predador-presa entre os Pokémon insetos e pássaros ainda tinha um efeito instintivo em ambos os Pokémon. Parece que ela veio preparada. Mas para passar no teste do ginásio Falarbor, confiar apenas na vantagem do tipo não será suficiente. Terrance pensou consigo mesmo. Se ele fosse testar essa desafiante, ele poderia muito bem usar o movimento combinado Bomba de Pó. Se ela pudesse passar por isso, então ele a deixaria passar. Bomba de Pó era uma estratégia de ataque centrada no movimento Confusão, usando movimentos baseados em pó em combinação. Foi uma das principais técnicas treinadas por Dustox e Butterfree e teve 2 variações diferentes. Quando a batalha começou com o som do apito, Joyce rapidamente deu seu comando. "Tylov, use multiplicar." Tylon voou em direção a Dustox, dividindo-se em 4 figuras que continuaram circulando ao redor de Dustox, tentando confundir Terrance. "Use pó venenoso." Terrance estalou os dedos, ignorando completamente os 4 Tylos. Joyce congelou de repente. Ela viu que o pó roxo soprado por Dustox tinha se condensado em 4 orbes brilhantes, voando em direção a cada um dos Tylov. "O que é isso?" O rosto de Joyce estava cheio de confusão. "Pó venenoso? O que eram esses orbes brilhantes?" Os orbes roxos foram na verdade criados pelas ondas de confusão reunindo o pó venenoso. Dustox então usou confusão para controlá-los precisamente e lançá-los em Tylov. "Desvie e use ataque de asa." Após um breve momento de perplexidade, Joyce rapidamente recuperou a compostura. Muito lento. Esses orbes brilhantes estavam se movendo muito lentamente, eles poderiam ser facilmente evitados. As 4 cópias ilusórias rapidamente circularam em torno de Dustox. Após Joyce dar seu comando, Tylov avançou diretamente para Dustox para atacar. Para eles, um ataque nessa velocidade não representava nenhuma ameaça. Vendo que Tylov estava tentando passar pelos orbes de confusão e pó venenoso para lançar seu ataque, Terrance sorriu levemente. De fato, controlar o pó venenoso a esse nível com confusão de Dustox já era seu limite, mas o oponente estava ficando feliz demais. "Bum!" Terrance murmurou suavemente. Assim que as 4 cópias ilusórias desviaram sem esforço dos 4 orbes de pó venenoso confusão e correram em direção a Dustox, os orbes explodiram de repente. De dentro dos orbes roxos brilhantes, o pó venenoso comprimido detonou, destruindo instantaneamente 3 das cópias ilusórias. Enquanto isso, o corpo real de Tylov também foi inevitavelmente pego no pó venenoso que explodiu. Essa é uma tática que combina confusão e pó venenoso do Dustox. "Eu a chamo de bomba de pó", disse Terrance ao desafiante.
Então, ele voltou sua atenção para Tylov. Levado pela onda repentina de partículas venenosas, Tylov inalou uma quantidade significativa. Um tom arroxeado começou a aparecer ao redor de seus olhos, e seu corpo ocasionalmente emitia um leve brilho roxo. Ele havia entrado no status de veneno. Tylov, Joyce gritou em choque, observando o corpo de Tylov tremer. Bomba de pó foi uma técnica desenvolvida para Butterfree dos Tox, usando confusão como movimento principal para coordenar com ataques baseados em pó. Foi uma das muitas técnicas de coordenação que Terrance preparou para eles. Uma vez que essa técnica foi totalmente treinada, ela poderia ser usada como um padrão independente para avaliação. O teste que Terrance preparou para este novato treinador era uma variação da bomba de pó. Com a maestria de dos Tox em confusão, havia inúmeras maneiras de combater esta versão mais básica da bomba de pó. Dado que o desafiante era um novato, Terrance acreditava que isso seria mais do que suficiente. No entanto, Terrance ainda superestimou seu oponente. Uma vez que Tylov caiu no status envenenado, Joyce entrou em pânico e perdeu sua habilidade de comandar corretamente. Enquanto isso, o Tylov envenenado não tinha força de vontade para continuar lutando em sincronia com seu treinador, incapaz de exercer até 60% de sua força total. Se for esse o caso, então vamos acabar com essa batalha rapidamente. Com esse pensamento em mente, Terrance comandou dos Tox para pressionar o ataque. Ele não tinha intenção de dar ao desafiante muito tempo para pensar durante a batalha. Ele já havia demonstrado o padrão de ataque da bomba de pó. Uma vez que o oponente fosse derrotado, ele naturalmente teria tempo suficiente para refletir, analisar e retornar para outro desafio. Pouco depois, dos Tox usou a mesma técnica para derrotar o segundo Pokémon do desafiante. A primeira desafiante novata do ginásio de Falarbor, Joyce, perdeu o desafio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.